este é o seu Univasso Debate, seja bem-vindo. Quando se fala em movimento messiânico, uma palavra vem à mente: Canudos. A revolução ocorrida entre 1896 e 1897 foi bastante divulgada pela imprensa da época, pela literatura e também por historiadores, mas há também outros acontecimentos que foram marcantes na história brasileira, conhecidos como Pau de Colher e Caldeirão. Para explicar melhor o que foram esses movimentos, estão conosco o professor de matemática da Univasf, Haroldo Leão. Ele publicou 145 livros e participou de 30 antologias, uma delas sobre o Rio São Francisco, foi lançado aqui mesmo na Univasf. Também está conosco o escritor Marcos Damasceno, autor de 20 livros sobre o sertão, um deles sobre o movimento messiânico Pau de Colher. Gostaria de agradecer a presença de vocês conosco aqui no Univasso Debate. Eu vou começar com o escritor, para o senhor falar para a gente como é esse cenário desses movimentos, para a gente compreender aqui, para começar a nossa conversa. É um prazer, João Barbosa, estar aqui na TV Caatinga. É um prazer também, Haroldo. Não precisamos fazer uma panorâmica disso tudo, não nos vendo toda uma conjuntura de uma época. A partir do ano de 1763, que foi transferida a capital federal de Salvador para o Rio de Janeiro, nós passamos a enfrentar um forte imperialismo do Sudeste e nós ficamos um pouco esquecidos, ou muito esquecidos. E nisso veio as secas em seguida, como a seca de 1877, chamada Grande Seca, que 500 mil pessoas morreram de fome e de sede. Aí entra a questão do Padre Ibiapina com as casas de caridade nesse contexto, são 22 casas de caridade. Tivemos a seca de 15, que estamos no centenário dela, né? A seca de 21, a seca de 32, que foi o contexto desses movimentos messiânicos, e a seca de 51. Nesse tudo, o sertanejo dessa região, ele tinha 4 destinos. Era ser um retirante, que na visão do próprio padre Cícero, e muitos pensam assim, era um covarde que corria, que não ficava, ou se resignar um coronel e servir de jagunço, enfim. Terceiro era ser um cangaceiro, né, e fazer justiça pelas próprias mãos, era lei italiana, olho por olho, dente por dente, era uma espécie de banditismo social. E tinha a outra opção, que era seguir um beato e ir para um arraial buscar a bem-aventurança. Nesse contexto todo, nós vamos ver o retirante que fugia e ia embora. Aí vamos ver o jagunço, né, que pegava em arma para defender o coronel. O cangaço tinha essa questão de buscar uma forma de justiçar, né? E essa questão do arraial é uma coisa de buscar o sagrado, né? Faltava tudo na terra, vamos buscar o sagrado. E seguir esses movimentos messiânicos. Um cenário perfeito para surgir nesses movimentos aí. Queria que só fizesse um resumo aí já para começar de algum jeito. Agora vejam detalhes sutis nisso, né? O sertão, ele deve muito ao livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, certo? Esse livro vai evidenciar o sertão e uma parte do Brasil esquecida de uma forma monumental. Esse livro é livro sutil para a gente entender muitas dos movimentos do sertão, não só o messiânico, tá certo? Então, assim, o messiânico, ele aparece de uma forma intensa, com Antônio Conselheiro, com os jagunços, né? As 4 expedições, né? A gente consegue entender a terra, o homem sertanejo de uma forma intensa, viva, sabe, densa demais. Então, veja, se essa guerra de Canudos entre 1896 e 1897, ela pulsou, ela aconteceu naquele momento, mas o movimento messiânico, a ideia messiânica, ela já acontecia, tá certo? Há muito mais tempo atrás, tá? Então, mesmo para o Arraial de Canudos, pelo menos 20 anos aí a gente já tem desse movimento, dessas pessoas tentando se encontrarem nesse sertão abandonado. É uma afirmação do povo também, entende? Então, assim, a questão da injustiça social, ela é latente nisso, né? É o homem convivendo com o abandono, né? Então, assim, o Arraial de Canudos é uma ideia humanitária, rapaz. Isso é uma ideia de grandeza, de confraternização, sabe? Isso é uma coisa magnífica para o homem do sertão, convivendo com todos os abandonos, todos os atropelos, né? Então, assim, a questão messiânica, ela entra, certo? Como pano de fundo, porque a gente já traz uma tradição portuguesa disso, né? Religiosa, cristã, que se acopla
a esses problemas sociais seríssimos, mais seríssimos, né? Que a gente precisa compreendê-los a fundo. Nesse mesmo contexto do começo do século XVIII, surgiu a Ordem dos Penitentes no Ceará. E esses beatos, eles tinham esse humanismo de querer lutar pela justiça social. E seguiam um pouco do sebastianismo português, e há outros pesquisadores que falam sobre a doutrina judaica, né, do Judá, um dos filhos de Jacó e um dos pais das 12 tribos que foram a Canaã. No Brasil? Isso, não, é seguindo aquela coisa de ir a Canaã, a terra prometida. Então, esses arraiais, de fato, eram também a terra prometida que eles buscavam. Então, é uma relação. Sobre Canudos, tem um papel importante sobre Euclides da Cunha de ser dito. O Euclides, quando foi designado pelo Estadão, em São Paulo, ele escreveu a primeira remessa de artigo de uma forma. A segunda remessa, ele já em Salvador, quando ele chegou no navio, ele já escreveu uma forma mais diferente, ele já estando na Bahia. A terceira remessa, ele já estando fazendo a cobertura da guerra, já em Canudos, ele fala totalmente diferente. E o que é que a gente vê nisso? É a observação participante, ele ali vendo. Então, Euclides fez o Brasil ter esse olhar, né, para que essa região, como o Haroldo falou, era esquecido, total abandono. Então foi esse olhar para Canudos que acabou sendo também um olhar para toda a nossa região. Canudos se destaca bem mais, não só pela imprensa. O que mais de característico de Canudos diferencia dos outros movimentos que ficou tão conhecido? Muito bem. Então, assim, para Canudos, a gente já tem uma parte... Aí a questão da imprensa, ela já atua de uma forma intensa. A partir do momento em que a primeira expedição ela é dispersa, despedaçada, certo? A imprensa da capital, principalmente de Salvador, ela divulga isso a nível nacional, certo? Então a gente já tem para aquele movimento em 1896, ele está acontecendo, ele está pulsando, não está resolvido. Existem na visão da imprensa jagunços que estão a favor, estão trabalhando para Antônio Conselheiro, e é preciso dispersá-los pela questão monárquica, né? Aí entra a questão de república. O Brasil estava sendo república há pouco tempo, então até essas questões também são bem fundas e bem interessantes para se discutirem nesse contexto. Seria uma república muito nova ainda para lidar com a situação? Isso, sim, mas assim, nós também não tínhamos um amadurecimento, quando eu digo, da nossa população letrada. Sim. Tá certo? Em relação a conhecer esse Brasil que estava pulsando e estava acontecendo, um Brasil homogêneo. Então, mais uma vez, quer dizer, não é só... são vários livros que descreveram Canudos, tá certo? E a gente vai encontrar uma boa bibliografia sobre esse tema. Fugindo um pouco de Canudos, já que a gente está viajando aí pelos movimentos, vamos agora para um bem próximo aqui, Pau de Colher. Faz um resumo básico de como foi esse movimento, qual a diferença desse movimento para o de Canudos, de uma forma bem resumida. Certo. Nós tivemos 5 movimentos messiânicos mais conhecidos. Contestado eu não considero muito, porque lá em Santa Catarina não era bem um movimento messiânico, era mais uma luta de pessoas por terra, questões de terra. Nós tivemos Pedra Bonita, na Paraíba, que Ariano Suassuna escreveu. O segundo foi Canudos, já falamos. O terceiro foi Caldeirão, no Ceará. Foi no contexto já de Padre Cícero, com as romarias, a questão do milagre da hóstia, tanta gente indo para Juazeiro. O quarto, o Pau de Colher, e o quinto, Santa Brígida, aqui na Bahia. O que diferenciou o Pau de Colher e Caldeirão de Canudos, já quase 40 anos depois, 30 e poucos anos depois, é o contexto de Pau de Colher, é mais ligado a Caldeirão. E Caldeirão estava ligado a uma questão de Padre Cícero receber tanta gente por causa do milagre da hóstia. Não cabia mais aquele tanto de gente em Juazeiro do Norte, e ele providenciou o sítio, o Caldeirão, para que as pessoas fossem para lá. Existe um propósito disso muito bom de Padre Cícero, que ele era contra a pessoa ser um retirante. Ele queria que a pessoa ficasse aqui na nossa terra, porque iam trabalhar nos cafezais em São Paulo, sofriam, muita gente morria na viagem, morria de doença, de fome, e tinha um interesse do Padre Cícero em acolher. Aí o Severino Tavares foi designado pelo Beato Zé Lourenço, que o Beato Zé Lourenço era o líder do Caldeirão, a fazer um percurso nas margens do Rio São Francisco, que é de onde saiu o vapor, navio, o transporte era aí, até Pirapora, que se pegava o trem para o Sudeste, para São Paulo. E nesse percurso ele se perdeu, foi sair em remanso, acabou sendo preso, e foi preso pelos ricos, né, que incomodavam aquele monte de gente. E foi sair em Pau de Colher, lá conheceu o senhorinho. Pau de Colher era um entroncamento. O Piauí vendia gado para o Pernambuco vendia alimentos.
o Ceará, o povo ia do Ceará para a Bahia para pegar um vapor para viajar e a Romaria. O Ceará recebia gente dessa região da Bahia para a Romaria. Então tinha um trocamento no Pau de Colher. E acabou, né, formando um arraial de quase 4.000 pessoas, igualmente em Caldeirão. Só que Pau de Colher, no contexto da ditadura Vargas, todos nós sabemos que Getúlio Vargas era um pouco admirador de Hitler. Então ele acabava a pobreza matando os pobres. Era outro contexto lá. Era outro contexto. Então não era mais república, monarquia e república, era a ditadura Vargas. Isso era uma época muito difícil, muito cruel. E foi confundido com o quê? Um arraial messiânico foi confundido com o reduto comunista. Foi confundido por acaso? Não. Houve uma maldade, uma malícia, principalmente dos grupos políticos de Remanso, Bahia, que fizeram um levante e inventaram que ali era um reduto comunista, que estavam se armando para derrubar a ditadura Vargas. E a coluna Prestes passou por perto. Passou por perto. Então aí confundiram, deu certo. Getúlio Vargas vai lá e manda destruir. Isso mesmo contexto que destruiu o Caldeirão, destruiu o Pau de Colher, matou Lampião, matou Curiço depois de 1940. É um contexto desse. E ele adquiriu armas poderosas como a metralhadora no Canadá, que era matadeira, uma arma que não existia. Então é impossível brigar contra a arma dessa. Pau de Colher, em poucas horas, Optato Gueiros, que foi o comandante da volante que destruiu, matou 400 pessoas. Uma só metralhadora. João Bezerra, lá no combate de Angico, tinha 3 metralhadoras dessas. Era uma arma poderosíssima. A gente lutava com os chamados caceteiros, né? Bem diferente. Certo. Aí, esse termo caceteiro é porque as pessoas não tinham arma, usavam cacete para se defender. E aí eu não adotei isso no livro porque ele tem um viés desqualificador. É para dizer que era um monte de doido, pegar de arma, não sabia o que queria. Seria mas essa na visão, verdade, a visão deles. Agora, deles. eu não tenho essa visão, porque a gente procurando conhecer, a gente compreende. Eles querem desqualificar isso, dizer que era uma rebeldia sem causa. Jamais alguém vai brigar e morrer por nada. Não era. Então, eles usam essa coisa dos caceteiros para dizer que eles não sabiam o que queriam. Mas por trás do apelo religioso que havia aquela história de que em dezembro de 1937 o mundo iria se acabar. E os beatos conseguiram convencer as pessoas que o mundo ia se acabar em dezembro de 37. Então as pessoas largaram tudo e foram para o arraial, que era a terra prometida, era Canaã, para se salvar, enfim. Os ricos, pobres foram. E nisso tinha um apelo social por trás que não podemos negar. Existiam esses contextos que estamos falando, era mesmo de secas. A seca de 32 tinha sido recente, né? E Getúlio Vargas foi lá e destruiu o Pau de Colher, né? E teve essa chacina de mais de 1.000 pessoas no total, né? A gente vai fazer uma pausa agora, professor, e a gente retorna daqui a pouquinho. Vamos conferir agora nas ruas. Fomos ouvir algumas pessoas para saber se elas já ouviram falar o que significa um movimento messiânico ou se ouviram falar até em alguns desses movimentos. Você sabe o que significa movimento messiânico? Não faço a mínima ideia do que seja. Você já ouviu falar da história de Canudos, Pau de Colher ou Caldeirão? Não, também. Canudos, talvez eu tenha ouvido falar, mas não é nada muito específico, assim, não que eu lembre, pelo menos. Canudos sim, agora as demais não. Você sabe o que é um movimento messiânico? Não. E falar na história, mas não sei de nada. Só tem essa história, existe essa história mesmo. Mas que eu não sei explicar nada, agora a palavra é essa. Queria que a gente comentasse agora a fala dos entrevistados na rua, o professor Haroldo. Poxa, eu acho isso sensacional, né? Que o nosso povo, ele participe, ele tem a voz, sabe? Ele procure saber, isso é uma coisa fundamental, né? Uma coisa da educação, né? Você vê ó, que na maioria dos entrevistados, todos dizem, né, que pelo menos Canudos eles já ouviram falar. Então isso é uma coisa bacana, sabe? Veja que a educação, ela possibilita um maior entendimento das coisas. Então, se a gente falasse para o camarada o que foi Pau de Colher, o que foi Caldeirão, as inter-relações que existem com Canudos e com outros movimentos messiânicos que nós não comentamos aqui, com certeza as pessoas saberiam. Ainda continuando com relação às entrevistas, muita gente disse ali que não tinha ouvido falar o que é movimento messiânico, que a gente já vai fazer o nosso papel. Eu queria que você falasse sobre as características do movimento messiânico, como são. O que caracteriza um movimento messiânico? Primeiro, um lugar sagrado, liderado por um líder religioso, no caso um beato, um Messias, né?
E os elementos são os mesmos. Ele anuncia uma catástrofe, ou ele acolhe uma questão humanitária de acolher as pessoas e venham para cá, vamos estar aqui todo mundo junto, né, buscando os mesmos direitos e deveres. E a questão de se salvar, né? Sempre tem essa questão de anunciar o fim do mundo, alguma coisa assim. E Pau de Colher e Caldeirão ainda tem uma visibilidade maior por causa de Padre Cícero. Tem uma relação com Padre Cícero, ainda tem. Mas Pau de Colher não tem nada para dar assim, para dar essa referência. Então, até mesmo porque foi uma ação secreta da ditadura Vargas. Ela fez essa chacina de uma forma que pouca gente tomasse conhecimento, que era uma coisa para abafar. Inclusive as poucas pessoas que quiseram se manifestar foram perseguidos, que nem meu tio, que começou o livro em 1940, foi perseguido durante 59 anos, a cabeça dele valeu o prêmio, valia metade da cabeça do Lampião quase, e os outros foram perseguidos. Zé Camilo foi o único líder que sobreviveu, que é do Proeza, interior de Casanova. Ele pagou caro, ele pagou o preço que o destino cobrou, ele teve uma vida na informalidade, ele teve falsificado atestado de óbito para não ser perseguido, ele não casou no civil, não registrou filhos, não teve aposentadoria rural. Então, é uma forma que essa juventude tem que compreender isso, para que possa, né, ter noção do que aconteceu nessa terra e o que podemos imaginar para o futuro dela. Professor, eu queria que você fizesse aí essa diferenciação, ou uma relação entre elas, ou diferença entre Canudos, Pau de Colher e Caldeirão. Tem o líder, né? O beato líder, mas há uma coisa muito mais forte e pulsante aí, que é a questão do sertão, do nosso espaço, disso que nos envolve, a gente tentando se afirmar. Entende? Isso é uma coisa monumental. Os 3 movimentos têm isso. Muitos estudiosos têm essa visão desses movimentos como uma utopia social somente. Não podemos ver, até mesmo porque depois disso nós tivemos progresso graças a esses movimentos. Agora, como eles gostam de dizer que era uma rebeldia sem causa, porque eram os analfabetos, sabe? Nós não podemos relacionar isso a estudo, conhecimento cívico, e já existia nessas pessoas. Então elas estavam lutando por algo, e conseguimos em parte. Se você pegar o próprio Getúlio Vargas, o governo ditadura Vargas, e o governo seguinte dele, foi um governo muito ligado aos direitos de trabalhistas, a emancipação do trabalhador rural e da cidade. Então, não dá para dizer. Agora, politicamente, como meu tio fala no Pau de Colher, politicamente essas pessoas não sabiam se organizar, não sabiam se expressar, se manifestar. Agora, elas se expressavam com gestos, com atos, com atitudes, né? E estar num local, um monte de gente reunida querendo em busca de um ideal, já era uma manifestação importante. O que eu digo é que, no nosso movimento messiânico, no sertão, a questão da fraternidade, da igualdade de direitos, isso é uma coisa latente. A gente está buscando um homem melhor. Meu Deus, fantástico, não é? Fantástico. Essas pessoas que falam que era utopia social são pessoas que querem menosprezar, querem, não sei, desqualificar uma luta de um povo, de uma época, a dificuldade de uma época, a coragem dessas pessoas. Não é todo mundo que teria coragem de estar lá, não. E depois é uma ingratidão, porque muita coisa melhorou em toda a nossa região Nordeste depois desses movimentos, porque eles fizeram o poder estatal compreender melhor, ter uma visão. O exemplo do Banco do Nordeste surgiu depois de Pau de Colher, desses eventos. E você dizer que essas pessoas estavam separadas, era uma separação social, não tinha rico em Pau de Colher. Era só pobre, preto, negro. Nas próprias crianças órfãs, todos eram negros que foram levados para Salvador. Na hora que receberam as crianças, eram 83, me parece, aqui, 23 eram brancas, foram adotadas pelas famílias da região. 50 eram negras, eu tenho uma lista, todas eram. Ninguém quis, foram levadas para Salvador. Então, o próprio Getúlio Vargas tinha a bestialidade do genocídio já em cima daquela coisa de higienização. Rapaz, você não sabe o que é o peso disso. Higienização é limpar aquele povo velho sujo, imundo, aquela sub-raça. É como que existisse uma sub-raça. Eu sou o sangue azul e aquele povo ali. Então é uma coisa terrível. Hoje nós temos essa preocupação com a inclusão social, essa coisa de todos nós somos brasileiros independentes de cor, de raça, enfim. Como é que estão os estudos hoje desses movimentos? E qual a maior dificuldade de você levantar material, por exemplo, para um Pau de Colher e Caldeirão, já que Canudos, a gente comentou que tem muito material, tem muita coisa já estudada.
E qual a dificuldade maior para o pau de colher, que eu acho que é um dos mais complicados? Isso, parece que tem pouco material sobre isso. Mas olha, quer dizer, pouco relativamente, tá? Mas depois que a gente entra no tema com profundidade, quando você demanda mesmo a pesquisa, você vai estudar aquilo com afinco, com zelo, a gente nota que há sim uma bibliografia interessante, mesmo para pau de colher. Então, uma grande estudiosa aqui de Petrolina, que é a professora Ana, já com mestrado e doutorado nessa área, é fonte interessantíssima para estudos nesse tema, sobre a guerra de pau de colher. Mas a gente encontra muitos outros autores e inclusive, né, no universo acadêmico, a gente já tem muita coisa já publicada, tanto em cima de artigos como de livros também. O que mais me preocupa nessa questão do pau de colher não é a má informação, tem muito. Foi uma das coisas que eu tomei muito cuidado e me deparei. O próprio arquivo público, quando você chega, tem muita manipulação. Por exemplo, no Rio de Janeiro está lá, morreram 271 pessoas em pau de colher. Não morreram, foram assassinadas mais de 1.000, já começa por aí. Existe também uma senha das pessoas chamada perigo. As pessoas não querem falar porque elas tiveram trauma. Mas existe um esforço muito grande de algumas pessoas. A primeira pessoa a escrever um livro sobre pau de colher foi o próprio comandante Octávio Gueiros, que contou a versão dele, muito romântica, muito, sabe, querendo se promover com ele. O primeiro livro, contando a versão popular, foi do Demóstenes Guanais, o médico de Remanso, que era contemporâneo do meu tio-avô. Ele foi perseguido, torturado, e foi em romance, nos anos 60, porque não podia, era ditadura. Mesmo assim, que ela ainda monitorava essas questões passadas. Mesmo assim, ele foi torturado, perseguido. Depois veio Duarte, um professor de Salvador, nos anos 60, escreveu Perseguido, Torturado, que ele mal ouviu falar. E aí tivemos o Rui Bacelar também, de Vitória da Conquista, escreveu porque o pai dele tinha uma relação com isso. Se você imaginar que aos tragédios de Ataíde, presidente da Academia Brasileira de Letras, foi parado no Rio de Janeiro por causa de pau de colher. Ele é aqui de Caruaru. Em 1938 ele escreveu um artigo denunciando, chamando de hecatombe, denunciando pau de colher, a chacina. E o jornal foi botado abaixo, destruído, ele foi procurado, teve que correr, ele era jovem. O jovem tem mais aquela sede, aquela aventura de querer enfrentar isso. Agora, as pessoas não conseguiram romper. O que é que eu diferencio esse livro que meu tio-avô começou, que eu escrevi? É porque eu sou lá do meio, sou do meio dessas pessoas, as pessoas me conhecem, eu conheço todas. Elas confiam, a palavra é confiança. Elas confiam em falar. Tem gente que não fala, se você chegar lá, não fala com você. Por exemplo, o próprio Zé Camilo, o único líder que sobreviveu, ele não conversava com ninguém sobre pau de colher. Se você falava, ele dizia, não sei do que é que você está falando, ele desconversava. Eu não, meu amigo, meu avô, chegou lá e falou. Doquinha da Mata, uma figura importante, falou. Agora, é difícil também você convencer essas pessoas de que é importante que elas falem. 200 famílias nós conseguimos. Você fala, isso é importante. É difícil você montar esse quebra-cabeça hoje. Você não consegue mais. Algumas pessoas eu conversava hoje, depois de amanhã elas morriam, já com 90 e tantos anos. Aí se perde. E meu tio-avô, ele era muito criterioso da época, ele conseguiu, ele era muito detalhista, ele investigava esses detalhes, e a gente conseguimos fazer um livro com 66 capítulos, cada capítulo citando um fato. Agora, pau de colher, ainda tem, a gente tem muito ainda inverdade, tem muita manipulação com relação às pessoas, tem muita gente que sofre. A polícia, a quarta volante que foi que destruiu, as outras 3 volantes têm que ser tiradas, a primeira, a segunda, ela não teve muita questão de crime, você tem que separar isso, você não pode chegar e dizer que toda a polícia foi carniceira, como o povo diz, matando todo mundo. Você tem que ter cuidado dos dois lados. Pau de colher também foi santo, foi danado, existiu alguns elementos dentro de pau de colher que cometeram crimes, tinha a questão de luta armada, as milícias, né? Tem que separar o joio do trigo com maior cautela. Isso. E complementando o que Damasceno colocou aqui, olha que interessante. Aqui para a região, para Petrolina Juazeiro. Então, o camarada que sai no comando desses soldados que irão efetuar essa chacina em janeiro de 38 em pau de colher, ele parte daqui de Petrolina, tá certo? Na época era Tenente Optato Gueiros. Certo? Pois bem, Tenente Optato Gueiros, como ele teve na Caatinga perseguindo o Lampião também, ele escreve um livro, Memórias de um Oficial de Volante. Certo? Nesse livro, ele dá a versão dele para os acontecimentos do cangaço de que ele participou na perseguição a Lampião, mas no final do livro,
alguns capítulos, textos, onde ele faz referência a Pau de Colher. Então ele dá a visão dele, do movimento, da chacina que aconteceu ali em janeiro de 1938. Pois bem, eu descobri no Farol, ele logo após acontecer a chacina, Damasceno, ele dá uma longa entrevista ao jornal Farol aqui de Petrolina. Olha que beleza, é uma reportagem assim imensa, sabe, cobre todo o jornal, ele dando a versão dele, no caso seria a versão oficial, sobre o movimento de Pau de Colher, ainda em 1938, um texto muito sutil, muito, muito interessante. Pois bem, é esse texto que a mídia, em geral, foi pegando aqui e acolá alguns trechos, porque é um texto longo desse depoimento dele, mostrando como tudo aconteceu na visão dele, porque aí a imprensa, principalmente do Nordeste, quando eu andei em muitos arquivos públicos, principalmente Pernambuco, Piauí e Bahia, certo? Então a gente vê todos os jornais daquela época, ali em 38, a gente tinha o cangaço ainda pulsando, o Lampião ainda estava vivo, o Lampião vai morrer em julho de 38, né? Mas o movimento de Pau de Colher, ele é ali em janeiro de 38, onde acontece essa grande chacina, né? Pois bem, todos os jornais evidenciaram isso. Tá certo? E evidenciaram, né, já como se Damasceno, outra coisa interessante, é como se o Beato Zé Lourenço estivesse em Pau de Colher. É um outro fato interessante. Essas confusões que cabem em Pau, Zé Lourenço nunca esteve em Pau de Colher. Eu já me deparei com tanta coisa, por exemplo, Pau de Colher no Piauí, eu já vi livro, cabeça dele, Pau de Colher no Piauí. A pessoa não tem o trabalho nem de ir lá ao local, porque existe uma localidade de Dona Inocência na minha cidade que chama Pau de Colher. Então o cara foi olhando no mapa, ele quer falar de uma história, escrever um livro, ele nem conhece o local, não vai lá. Zé Lourenço nunca esteve lá. Outro dizia, foi o Padre Cícero que fundou Pau de Colher. Padre Cícero faleceu em 1934. Pau de Colher foi em 1937, 38. Como é que Padre Cícero tem a ver com isso? A outra questão do Portugueiros, ele, na visão dele de herói da época, ele concedeu entrevista contando a versão dele, essa é a inversão de valores. Se for matar esse tanto de gente, for ser herói, né? Aí ele foi condecorado, foi homenageado. Essa manipulação que a gente vê, aqueles lá eram os bandidos, ele aqui é que é o herói. Enfim, não houve diálogo, não houve comunicação, ele não chegou lá, o governo não mandou lá um sociólogo, uma escola, não existia escola, não existia comunicação na região, não existia estrada. Quer dizer, não houve preocupação do governo em emancipar. Para lá ele não enviou nenhum estudioso, nenhum professor, nenhuma escola, nenhum sociólogo para criar nenhum programa. Ele mandou foi gente armada, polícia, e matar o povo. Foi isso. Então, essa intolerância era terrível na época. E essa visão do Portugueiros, de seu herói, foi homenageada, enfim. Foi a imortalidade dele, em nome, através do sangue e da morte de muitas pessoas. E até hoje essas famílias não aceitam quando a gente toca São Paulo de Colher. Eu, quando quis botar esse texto em 2013, esse livro, publicar, ele deu um impacto grande, porque bateu de frente com essas mentiras que se tornaram verdade durante tempos. A própria família do Portugueiros levou o maior susto, porque ele chegou lá contando uma historinha bonitinha. A história aqui foi outra. Então, muita gente se deparou, levou um choque muito grande E até as próprias pessoas do Pau de Colher já estavam começando a acreditar. Quando eu lancei o livro em Casa Nova, o prefeito convidou para mais de 1000 professores. Ele fez questão que cada professor tivesse um livro para a escola, para adotar-se. E 60 e poucos professores vieram no meu rumo chorando, e eu sem entender aquilo. Depois eu fui ver os netos e bisnetos do Zé Camilo, que sofreu um massacre moral terrível, porque a ditadura Vargas investiu pesado nisso, isso corrompendo pessoas, ameaçando para mentir, dizer de outro jeito, né? E o Zé Camilo era para ficar como bandido, e não o Zé Camilo, o herói do povo, o homem que liderou as pessoas. Como caceteiro, né? Sempre com preconceito. Caceteiro, né? perigoso, bandido. Perfeito. Então isso foi cruel, essa manipulação até hoje dói nas pessoas. Mas nós estamos mudando isso, nós estamos dando a dignidade que Pau de Colher e toda essa geração merece. Porque no momento, em algumas famílias, no momento que o pai ou o avô esconde, não toca no assunto, aí aqueles descendentes passam a pensar que ali foi um erro de causa. Existe uma propaganda negativa no sentido do momento que quando a família que o pai ou o avô que participou fala abertamente daquilo, sobre o assunto, enfim, há um orgulho na família, como eu deparei com algumas famílias. Mas há outras famílias, como esse caso do Zé Camilo, que ele tinha dificuldade de falar do assunto, até com a família, nunca falou. Então ele morreu em 1990 sem os filhos, netos e os bisnetos saberem da verdade.
Então eles choraram ali naquele momento que eu falei sobre o livro, falei sobre o pai, o Zé Camilo, que eles passaram a ter orgulho e um pouco de senso de culpa, porque eles estavam quase acreditando na versão oficial. Uma versão oficial, né? Quer dizer, mentira, até que aquilo, né? E ele, por ele não se defender, acharam, não, ele realmente tem culpa, né? E na verdade não é isso. Por que a gente estuda tão pouco em escolas? Porque a gente quase não tem acesso a conteúdos sobre movimentos messiânicos, na tua opinião? Como eu falei, tem essa coisa da interferência do poder público, né, de levar essa pauta para as escolas. A questão das publicações é uma coisa ainda recente. Pra você ter ideia, esse livro que eu publiquei sobre Paulo de Cullen em 2013, 2 anos. Né? Os outros livros que foram publicados no passado não repercutiram, cumpriram a missão, né, e deram uma contribuição, mas aí a gente tem essa dificuldade. Hoje nós estamos aqui numa televisão, TV Catinga, falando sobre esse tema, mas antes não era assim. Você não tinha essa oportunidade, você tinha essa dificuldade em falar do assunto. Você imaginar, meu tio com esse livro nas mãos, passou 50 e tantos anos, não conseguiu nem publicar, né, que ele poderia ter morrido e não ter nem lançado esse livro. Então, hoje nós contamos com uma época diferente de comunicação, de mídia. Essa questão da produção literária é um pouco melhor, a gente tem, que não é fácil, mas melhora muito. Agora, essa parte da interferência na escola ainda faz muita falta. Sim, o caminho agora para melhorar isso? Com certeza, não. O caminho sempre foi a educação, né? Mas a educação, quando eu digo, ela não tem que... Tá certo, a educação no sertão, no Nordeste, em todas as regiões. A gente precisa entender o Brasil. Eu gostaria de agradecer essa aula de história que a gente teve aqui hoje no programa e deixar as considerações finais aí para vocês, com a palavra com vocês agora. Eu agradeço o convite, a oportunidade e quero parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é dessa forma que nós vamos dando a contribuição, fazendo a diferença, né? Contemplando as nossas coisas, falando sobre o que é nosso, sobre as nossas histórias e compartilhando isso com demais pessoas, né? É importante, quando eu vi essa participação popular, é importante esse desafio, porque muito disso é ocultação que ocorreu durante muitos anos, ocultação, esconder a nossa história, não falar. Quando você começa a falar, desperta. É esse despertar, essa curiosidade que nos faz ter esse debate cada vez mais qualificado. Comentando cada tema do sertão, a gente investigando, a gente mergulhando a fundo, veja só, a gente não vai entender só o sertão não, só o universo do Nordeste, a gente vai entender o Brasil, o mundo, né? Porque acho que a grande beleza do sertão é que ele ensina a gente a mergulhar na gente mesmo. Entende? Então o ser humano a mergulhar em si próprio, a ser mais humilde, mais humano, mais fraterno. Então essa para mim é a grande verdade do sertão, né? A gente está irmanado aí com o infinito, com as coisas, né? Entende? Mas valeu, foi bacana. Tá bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua participação e você pode continuar nos ajudando enviando temas através do e-mail contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo Univasf Debate.